Como conduzir a nossa luta interna, por Swami Chitananda, monge da Ordem Ramakrishna. Qualquer pessoa que esteja tentando levar uma vida espiritual passa necessariamente por lutas internas. Isso ocorre porque todos nós possuímos duas forças opostas agindo constantemente em nosso interior. A primeira nos arrasta para uma vida de desfrute dos objetos dos sentidos, à ambição e ao egoísmo. Já a segunda nos impulsiona a buscar as coisas da alma, o inegoísmo e a paz mental que vem quando os sentidos estão calmos. Uma vez que essa luta é inevitável para todos, é necessário que cada aspirante que deseja alcançar a meta espiritual saiba como se conduzir nessa batalha interna e o que podemos aprender com essa batalha. Os grandes mestres têm muito a nos ensinar sobre isso. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidhishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavadvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammamavatu Tadvaktaramavatu Avatumam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tachamyora Vrinimahe Gatum Yagyaya Gatum Yagyapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushebhyaha Urdvam Jigatu Besajam Shanno Astu Dvipade Sanchatuspade. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madvirna Santoshadihi Madhunakta Mutoshasi Madhumatpartivam Rajaha Madhudyorastuna Pita Madhumano Vanaspati Madhumagum Astu Suryaha Madvirgavo Bhavantunaha. Om Madhu, Om Madhu, Om Madhu. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Possa a deidade que preside o dia ser-nos propícia. Possa a deidade que preside a noite ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahman. Adoração a Ti, o controlador das atividades. Tu és de fato o Brahman visível. Eu te declaro, na verdade, como Brahman visível. Om, paz, paz, paz. Om. Rogamos e adoramos a Suprema Pessoa pelo bem-estar de todos.
Possam todas as aflições e deficiências deixar-nos para sempre, de modo que possamos cantar louvores ao Senhor. Possam as ervas medicinais crescerem fortes, de modo que as doenças sejam efetivamente curadas. Possam os deuses derramar sua paz sobre nós. Possam os seres humanos serem felizes. Que todas as outras criaturas sejam felizes. Om, paz, paz, paz. Om. Possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas dar-nos felicidade. Possam os céus dar-nos felicidade. Possam a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores dar-nos felicidade. Possa o sol inundar-nos de felicidade. Om, paz, paz, paz. Om, o ser infinito é o absoluto. Este universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido do absoluto, ele permanece sem transformação nenhuma. Eu sou esse absoluto. Om, paz, paz, paz. Om, do irreal leva-nos ao real. Da escuridão leva-nos à luz. Da morte leva-nos à imortalidade. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é algo comum para todos nós, que são as lutas internas, que todos nós passamos, principalmente na vida espiritual, na vida mundana também. Na verdade, os místicos falam que existem apenas duas pessoas que não têm nenhum tipo de luta interna. A primeira pessoa é aquela que é totalmente ignorante, ou seja, ela é tipo bruto, ela não saiu ainda de um estado de ignorância, ela permanece absolutamente contente com o mundo, então ela não tem luta interna nenhuma, ela está contente com o mundo como é. E a segunda pessoa que não tem luta interna nenhuma é o santo, o iluminado, aquele que atingiu a iluminação. Ele também já ultrapassou todas as lutas internas e já alcançou a iluminação. Tirando essas duas pessoas, todo o resto tem lutas internas. Nós temos lutas internas. Essas lutas, elas variam muito de pessoa para pessoa. Alguma pessoa pode estar passando por uma luta interna muito grande, embora aparentemente na vida dela, assim, tudo está normal. Ela está seguindo uma vida normal, assim, seguindo a rotina, mas internamente ela está passando por uma grande luta. Estou falando aqui dos aspirantes espirituais, aqueles que estão seguindo uma vida espiritual. E outras pessoas não, outras pessoas têm uma luta menor, elas têm uma luta relativamente menor interna. Dependendo do seu esforço espiritual, ou seja, o anseio que você tem de realizar Deus, a sua luta vai ser mais violenta ou menos violenta. Mas uma coisa que nós temos que saber, que nós temos que encarar, é que é impossível você levar a vida espiritual desde o início, desde os primórdios, quando você começou a viver a vida espiritual, sem nenhuma luta interna. Você pode, depois de algum tempo de seguir alguma religião ou frequentar algum lugar, começar a se perguntar que eu não estou tendo nenhuma luta interna, então isso é um mau sinal. Isso é um sinal de que você ainda não está trilhando o caminho espiritual. Você está fazendo algum tipo de pacto entre a sua natureza antiga e a natureza que você quer buscar. Mas você ainda não começou ainda uma luta interna, porque isso pressupõe que você tem que conquistar algumas coisas internamente. Então é realmente uma luta. O que acontece com muitos aspirantes espirituais, principalmente no Ocidente, é que depois de começar a seguir um caminho espiritual, que começa a vir diversas lutas, batalhas internas, a pessoa, com o tempo, ela fica desencorajada. E esse desencorajamento faz a pessoa desistir da vida espiritual. Ela começa a viver uma vida absolutamente mundana e se esquecendo do lado espiritual. É como um tipo de suicídio, vamos dizer assim. É um suicídio espiritual. A pessoa ela se afasta cada vez mais da essência dela, justamente porque no início da vida espiritual essas lutas começaram e ela desistiu, ela não foi para frente. No início, quando a gente começa a sentir essas coisas em nós, é como se a gente estivesse num quarto escuro
com assim, pessoas batendo em nós, a gente não sabe de que direção que vem. É uma coisa que a gente não sabe como lidar com isso. Justamente por não saber como lidar é que a gente muitas vezes desiste, né? Desiste do caminho espiritual. Muitas pessoas aqui, inclusive, que começam a frequentar aqui, dizem que eu comecei a vida espiritual e eu estou ficando uma pessoa pior. Por que está acontecendo isso? Na verdade não, você está ficando uma pessoa melhor, mas porque começou realmente essas lutas internas, né? Então, enquanto você vivia uma vida normal, sem olhar o seu lado espiritual, você não tinha essas lutas internas. Então parecia que estava tudo bem, mas na verdade não estava. Não estava tudo bem. Aparentemente estava tudo bem, mas ainda existe muita coisa para ser trabalhada. Quando você começa a trabalhar isso, é que começam as lutas. E aí começa a ficar um caminho muito difícil. Mas uma vez que isso é inevitável, ou seja, ninguém pode escapar disso, nós temos que saber como conduzir essa luta, né? Um escritor, um místico, diz que isso é comparado com uma guerra invisível. Uma guerra visível nós sabemos o que é, mas uma guerra invisível é uma guerra que só nós sabemos o que está ocorrendo. Então nós temos que estar preparados para esse tipo de luta, para esse tipo de guerra, né? Como no Bhagavad Gita mostra. O Bhagavad Gita mostra uma figura muito forte do que é essa guerra, né? É um exército das forças do bem e as forças do mal. Então Arjuna, ele está ali no meio do exército e ele fica desanimado, ele joga as armas no chão e não quer lutar. E nesse momento Krishna, ele exorta, ele fala, não seja covarde, levante-se e lute. E nós vemos que na imagem do Bhagavad Gita, as forças do mal são muito maiores do que as forças do bem. Ou seja, o exército do Duryodhana, que está no lado oposto, é muito maior do que o exército dos Pandavas. Mas uma coisa que conforta os Pandavas é que Krishna, que é a encarnação divina, ela está do lado dos Pandavas, ela está do lado do bem, né? E isso é um simbolismo também para nós, que o Krishna interno, ou seja, o Senhor Supremo, ele está dentro de nós, ele está conosco. E as forças do mal, nós temos que encará-las assim, com coragem, né? A mensagem principal do Bhagavad Gita é isso. Então levante-se e luta, levante-se e lute. Nós não podemos fugir da luta. E outra coisa do Bhagavad Gita que é interessante é que Arjuna, ele tinha medo de lutar com os inimigos. Os inimigos que estavam na frente dele eram os próprios parentes dele. Então tinha os primos, muitos parentes dele estavam do lado oposto, que ele tinha que lutar. Isso significa que esses nossos males internos são nossos parentes de muito tempo. Nós seguimos com esses males vida após vida. E quando nós temos que lutar com eles, aí surge conflito. Nós não queremos acabar com eles, nós consideramos eles como algo muito nosso, como algo muito próximo. Mas nós temos que ter essa coragem de começar e levantar e lutar com eles. Então essa é a imagem do Bhagavad Gita, né? Essa guerra invisível que está em todos nós, que nós temos que ter a coragem de lutar. Uma pergunta que surge quando a gente começa a abordar esse assunto, que parece muito pessimista, né? A vida espiritual então é só sofrimento, é só amargura. Na verdade não, assim, a vida espiritual é um processo. Você tem que passar por esse processo de purificação para você alcançar níveis em que você não vai ser perturbado pelas coisas, e você vai ter um nível de felicidade que ele é contínuo, que ele é equânime. As pessoas que vivem no mundo, as pessoas que vivem na vida cotidiana, o nível de felicidade varia muito. Uma hora você está triste, outra hora você está feliz, uma hora você sofre, outra hora você está contente. Então, tem uma variação muito grande. Mas, para um aspirante espiritual que já passou pela luta interna, ele alcança um nível de tranquilidade, um nível de felicidade, que ele não é abatido por nada. Então pode ocorrer o que for no mundo externo, que ele não fica abatido, né? Mas é necessário você passar por essa luta, isso é uma coisa absolutamente necessária. Mas a pergunta surge, ou seja, se nós temos intenções tão boas de seguir uma vida espiritual, nós estamos bem intencionados, né, de seguir uma vida boa, espiritual, ética, por que nós temos que passar por sofrimento, né? Por que Deus coloca dessa maneira
nós temos que passar por sofrimento para alcançar a luz. Parece um paradoxo. Eles falam que isso pode ser visto de duas maneiras, a maneira psicológica e a maneira religiosa. A maneira psicológica de você ver isso, por que existe tanta dor e sofrimento nesse caminho espiritual, é que o homem, o ser humano, ele é uma mistura, uma amálgama de duas coisas, né? Nós temos dentro de nós uma mistura de terra e divindade, ou seja, aquilo que pertence à terra e aquilo que pertence a Deus, as forças negativas e as forças positivas, a escuridão e a luz. Nós temos dentro de nós essas duas coisas, esses dois opostos. Nós temos as sombras internas, como diz Jung, né? E nós temos também a luz interna. Nós temos essas duas coisas sempre dentro de nós. Então, essas lutas internas ocorrem justamente por essa batalha entre as forças do bem e as forças do mal internamente. É por isso que nós passamos por sofrimento, né? Porque as forças da escuridão estão sendo vencidas pelas forças da luz. Isso é uma explicação. A segunda explicação, a religiosa, é o que uma vez também falou. As pessoas vêm reclamar para mim que rezam, que fazem penitências, mas que a vida é só sofrimento. Mas eu encaro que o sofrimento é uma bênção de Deus. O sofrimento é um símbolo da misericórdia divina. Então, isso que a Santa Mãe falou. Encarando desse ponto de vista, nós passamos a ver o sofrimento na vida como algo abençoado. É claro que é difícil ver isso, principalmente quando a gente está no meio do sofrimento, né? E o sofrimento pior é o sofrimento mental. Então, quando você está no meio do sofrimento, é difícil você encarar isso como uma bênção, né? Você encara geralmente isso como uma maldição, né? Mas todos os místicos, em unanimidade, dizem que o sofrimento é uma bênção, porque ele nos ensina, né? Ele nos traz conhecimento. Então, eles falam que Deus, primeiramente, quando a gente começa a vida espiritual, Ele nos agrada. Depois, Ele nos prova de diversas maneiras. E, finalmente, Ele nos dá a graça divina, a graça final. Então, existem esses três processos. O São Francisco de Sales, que foi um santo, ele dizia que existe um esquema, né, no caminho espiritual, no processo que você alcança a luz. E o primeiro passo é que quando você começa o caminho espiritual, tudo parece muito doce. É como se Deus colocasse mel na chupeta, né, da criança. Então tudo inicialmente parece tudo muito doce, tudo muito bonito. E por que Deus faz isso? Isso de acordo com São Francisco de Sales. Por que Deus faz isso? Para que a gente sinta menos apego às coisas mundanas, para que a gente comece a se voltar para Deus. Então, inicialmente na vida espiritual, a gente começa a ver tudo como doce, tudo como se o caminho fosse muito fácil, principalmente quando a gente entra na vida monástica. Aqueles que entram na vida monástica, no começo da vida monástica, tudo parece muito doce, tudo muito fácil, né? E existe uma inspiração realmente, uma inspiração que vem, uma força que vem, que nos coloca nesse caminho. Senão a gente não tem como sair do mundo e entrar nesse caminho. É uma inspiração que vem, que a gente sente fortemente, é uma espécie de doçura, que nos faz ver que todas as coisas do mundo são como que nada comparado com isso. Isso que nos faz seguir o caminho monástico, o caminho espiritual, aqueles que levam o caminho espiritual sincero. Mas o São Francisco de Sales diz que existe a segunda fase. A segunda fase ocorre depois de um tempo que você já começou a praticar, que é a fase da secura, a fase da tribulação, a fase que você se sente desamparado. Então é quando Deus tira o mel da chupeta, né? Então você passa a ver tudo como escuridão. São João da Cruz chama isso da noite escura da alma. Quando você começa a seguir o caminho espiritual, você necessariamente tem que retirar os seus sentidos do mundo. Você tem que diminuir o seu anseio para desfrutar dos objetos sensoriais. E isso causa uma secura interna. Isso é chamado de a noite escura da alma. Essa noite escura da alma, ela passa por várias fases. Mas finalmente, o aspirante ele é capaz de transcender isso se ele for sincero, se ele seguir nesse caminho. Então, qual é o propósito de Deus nos colocar no meio dessa secura espiritual, no meio desse sofrimento espiritual? São Francisco de Sales diz que tem um propósito. É que, geralmente, nós temos muitas fraquezas, né?
E quando nós somos provados dessa maneira, com essa secura espiritual, nós somos trazidos para a força. Ou seja, nós adquirimos força, nós buscamos força dentro de nós mesmos. Não é que essa força vem de fora, não é que nós conseguimos essa força de alguém ou de algum lugar. É uma força que a gente consegue dentro de nós mesmos. Então, aquele que começou a lutar internamente, ele sente uma força que vem dele mesmo, né? Então, aqueles que são fracos no início, eles vão se tornando cada vez mais fortes. Um sônico costumava dizer que o propósito da vida espiritual é você aumentar cada vez mais a sua força de vontade. Ele está na América, então ele falava de power of will, né? Poder da vontade. E quanto mais você se exercita internamente, né, você desenvolve o seu poder da vontade. Esse é o propósito da gente ser colocado nessa secura espiritual. O outro propósito é que muitas vezes nós estamos dormindo, nós estamos hipnotizados por nós mesmos, pelo egoísmo, pelos conceitos errados que nós temos do mundo e de nós mesmos, né? E quando nós começamos essa luta espiritual, essa batalha interna, nós passamos a despertar, né? Se nós estamos dormindo, nós começamos a despertar. Esse despertar vem, primeiramente, com uma diminuição do seu egoísmo, né, do seu orgulho. Você começa a ver que você, na verdade, se você se achava uma pessoa tão alta, quando você se vê no meio dessas lutas, você vê que você não é nada, que você depende de uma outra força superior, que você depende de uma ajuda divina, né? Quando você vê que você depende dessa ajuda divina, a sua humildade começa a aparecer, você se torna cada vez mais humilde. Então esse é um efeito que a pessoa que começa a lutar espiritualmente vai passando também, ela vai se tornando uma pessoa mais humilde. Aquele que começou a vida espiritual, às vezes é um pouco orgulhoso, né? Mas depois de alguns anos de luta, a pessoa vai se humilhando, vai se tornando mais humilde, né? Naturalmente. Isso é um dos propósitos de você ser colocado nessa secura espiritual. E o terceiro propósito é que nós nos aproximamos cada vez mais de Deus, né? Com a luta espiritual, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Então, se nós estávamos longe, nós vamos cada vez caminhando, cada vez mais em direção a Deus. Nós vemos na história dos grandes santos que geralmente são os momentos de maior angústia, de maior sofrimento, que a pessoa tem a realização espiritual. Isso aconteceu no caso de Ramakrishna, por exemplo, quando ele teve a visão de Kali, né, a primeira grande visão de Kali. Não foi um momento em que ele estava feliz, que ele estava contente, que nesse momento ele teve a visão de Kali. Foi o contrário. Ele estava numa profunda angústia. Tanto é que ele quis tirar a própria vida. E quando ele quis tirar a própria vida, que ele não aguentava mais a dor por não ver Kali, nesse momento Kali se revelou a ele. E nós vemos que toda a história dos grandes santos, no momento de grande angústia, foi que eles tiveram a revelação. Um santo moderno, que é Eckhart Tolle, Eckhart Tolle já ouviu falar, acho que você já ouviu falar, que O Poder do Agora ele escreveu. Ele também teve uma revelação assim, ele estava numa crise suicida, ele estava pensando em se suicidar, ele estava passando por uma crise muito grande, e assim, da noite para o dia, ele teve uma revelação, no meio dessa grande angústia, né? Ele teve essa revelação. Não é que isso vai acontecer para todos, isso não é uma regra. Nós não podemos achar que isso vai acontecer conosco, mas nós vemos que na história dos grandes santos isso ocorre. O Santo Agostinho, por exemplo, ele estava também num período de grande angústia, porque ele tinha levado uma vida muito ruim no passado, e ele estava arrependido, estava muito arrependido. E a conversão dele aconteceu nesse momento que ele estava muito angustiado, que ele abriu a Bíblia, a Êxodo, e ele ele leu uma passagem da Bíblia ali, e nesse momento ele começou a ouvir uma voz de uma criança cantando. Nesse momento aconteceu a conversão espiritual dele, até ele se transformar em Santo Agostinho. Então nós vemos que o que precede a iluminação espiritual não é assim, um estado de alegria extrema e contentamento. Muitas vezes é o sofrimento que precede a alegria espiritual. Então nós temos que considerar isso como uma bênção, né? O sofrimento espiritual é uma bênção.
Mas nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar desde o início para entrar nessa luta. Se a gente não se preparar, a gente não vai saber como lidar quando as situações vêm, né? Que situação que pode vir, né? A gente pode perguntar. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas essas situações vêm geralmente na forma de tentações. Então a luta espiritual acontece quando começam a surgir diversas tentações e outras coisas também. Mas nós temos que nos preparar. A primeira coisa que nós temos que fazer para nos preparar para a nossa luta interna é sempre tentar colocar a nossa vida interna, a nossa vida interior em perspectiva. Ou seja, você não se identificar com aquilo que está acontecendo dentro de você. Coloque aquilo como algo separado de você, perspectiva. Como se tudo que estivesse acontecendo de ruim dentro de você realmente não pertencesse a você, é uma coisa separada. Você se colocar dessa maneira, como uma testemunha, ajuda muito, porque alivia muito a sua tensão interna, né? E você passa a ver as coisas de forma mais clara. Você é capaz de encarar o problema de forma mais clara. Você pode fazer isso considerando a sua mente como algo separado de você. Isso é uma coisa útil que a gente pode fazer. Quando a gente está no estado de muita angústia, de muito sofrimento interno, comece a considerar que a sua mente é separada de você. E não seja inimigo da sua mente. Comece a tratar a sua mente como um amigo. Em vez de tentar lutar com ela, de xingar ela, de tratar ela como um inimigo, trate ela como um amigo. Converse com ela como algo separado de você. Isso ajuda muito na batalha interna. Os grandes santos, os místicos cristãos, principalmente os pais do deserto, eles colocavam muito a questão dos demônios, né, os demônios internos. Então, naturalmente, eles faziam essa separação, porque eles consideraram tudo que é mal dentro de nós como se fossem os demônios internos. Eles não somos nós mesmos, são os demônios que vêm para nos atacar, né? Então, essa abordagem também dá essa ideia da separação entre você e o mal interno que você está passando. Isso ajuda de certa maneira. Então, colocar a sua batalha, a sua luta em perspectiva. Não se identificar com ela, assim, intensamente se identificar com a luta, né? A segunda coisa que ajuda você a se preparar é você não fechar os olhos para o que está ocorrendo dentro de você. Você tentar encarar assim, de forma séria e de forma simples, ou seja, não colocar muita ênfase assim, negativa pelo que está ocorrendo dentro de você, encarar de uma forma natural, né? Então esses problemas estão ocorrendo comigo, encarar isso de forma natural como um processo da minha vida espiritual. Então não fechar os olhos e não ignorar o problema, encarar ele face a face, uma coisa que ajuda. E para isso serve o conselho de que não adianta você mudar de lugar, não adianta você mudar de situação na sua vida, achando que você vai vencer os seus problemas internos com isso. Na verdade não, porque os seus problemas seguem com você para onde você for. Eu só me viajanando, eu costumava dizer que se você, para os monges, né, se você não abandonou o mundo, mesmo que você vá lá dentro dos Himalaias, o mundo vai seguir você até lá, né? Isso é uma verdade. Se você não renunciou ao mundo, aonde você for, o mundo vai atrás de você. Não importa que você esteja numa caverna no meio dos Himalaias, o mundo vai seguir você lá. O mundo vai mesmo, ele segue você na forma de tentações, de diversas outras maneiras, né? Então, nós temos que encarar isso, no nosso caso, que não adianta a gente fugir para esse ou aquele lugar ou mudar a nossa situação de vida. Nós temos que encarar o problema e tentar resolver da maneira como ele se apresenta agora, na situação como ele está agora. Não querer viajar para esse ou aquele lugar, mas tentar analisar, fazer uma autoanálise e vencer o problema aqui, né, onde você está. Isso é uma segunda dica que eles dizem para você se preparar para essa batalha. A terceira coisa que é muito útil, é você não considerar isso como uma maldição. Muitos, quando começam a passar por essas coisas internas, consideram isso como uma maldição interna, uma coisa ruim. Mas, como a Santa Mãe mesmo disse, é uma coisa preciosa, uma coisa que realmente
Depois que você passar por aquele tumulto, vai ensinar você muita coisa. Você vai se tornar uma pessoa mais forte. Esse tumulto pode vir de forma violenta ou não, mas sempre depois que você passa por ele, você sente o vento da calmaria, ou seja, você sente uma brisa suave, né? Uma coisa que você venceu, uma coisa que você passou. Então é um período precioso. Swami Vivekananda dizia que a beleza da vida humana está nas lutas, né? Que ele falava da parede, né? Uma parede, ela não luta, ela não faz nada, mas ela continua sempre uma parede. Então se nós queremos evoluir espiritualmente, nós temos que estarmos prontos para a batalha. Realmente é uma batalha mesmo, né? O Bhagavad Gita mostra que é uma batalha. Nós temos que passar por esse processo. Um Swami costumava dizer, quando ele fazia esses comentários sobre o Bhagavad Gita, né? Ele falava que a guerra não é ganha no campo de batalha, a guerra é ganha no campo de treinamento. Por que ele dizia isso? É porque você não pode tentar lutar com as coisas só quando chegam os momentos críticos. Um momento muito crítico da vida é o momento que eu vou lutar, nos outros momentos não. Na verdade, você tem que estar sempre preparado para a luta. Você tem que estar sempre em processo de treinamento. Esse processo de treinamento tem que continuar diariamente. Você nunca pode parar com ele, né? Se você for, por exemplo, no exército, você vai ver que os soldados eles estão todos os dias fazendo treinamento físico, estão fazendo treinamento de tiro, porque eles estão sempre se preparando para o pior, né? Aqueles que são da Marinha têm um tipo de treinamento diferente do Exército, da Aeronáutica, mas todos eles estão sempre preparando para que em um determinado momento alguma coisa ruim pode acontecer, né? Assim também é na nossa vida espiritual, nós temos que estar sempre no campo de treinamento. O campo de treinamento significa você fazer suas práticas diárias, sem abandonar, sempre firmemente, diariamente, continuar com as suas práticas. Mesmo que você esteja razoavelmente bem mentalmente, nenhum problema esteja ocorrendo, você tem que continuar com as suas práticas. Isso é o treinamento, o campo de treinamento. Então essa luta, ela é ganha, a luta espiritual, ela é ganha, não você lutando desesperadamente nos momentos de crise, mas você se preparando para a luta diariamente, você se preparando para os momentos de crise diariamente. A gente vê que as pessoas que fazem a prática regular, que se preparam diariamente, nós vemos isso aqui no Ashirama mesmo. As pessoas que realmente praticam são as que mais resistem, são as que mais se dão bem quando acontece algum golpe na vida, né? Por exemplo, a perda de um parente, ou algum golpe perder um emprego, né? Ou alguma coisa que afeta muito qualquer pessoa. A pessoa que leva uma vida espiritual diária, que pratica diariamente, ela não se afeta tanto quanto uma pessoa que não pratica. Ela é capaz de receber esses golpes de maneira melhor. Ela não entra em depressão, ela passa de forma mais tranquila por esses golpes, né? E os golpes internos também são assim, não? Quando eles vêm às vezes de forma muito violenta, na forma de samskaras, por exemplo. Para explicar para vocês o que são samskaras. Às vezes uma pessoa está levando uma vida espiritual tranquila e de repente começa a ficar tudo tumultuado, né? Por quê? Por causa dos samskaras. São as tendências do passado. Às vezes alguma coisa que alguém falou para você, ou alguma coisa que alguém criticou você, e de repente sobe um determinado tipo de samskara e você não consegue lidar com aquilo, né? É justamente uma coisa do subconsciente, uma coisa interna. E quando vem, se você não está preparado, né, você sofre muito. Então, por isso é necessário você seguir uma vida espiritual diária, né? Aqueles que querem vencer a batalha interna têm que seguir uma vida espiritual diária. Não pode ser uma vez por semana, não pode ser só no sábado quando tem palestra, tem que ser uma coisa diária, você tem que fazer a prática diária. Um Swami dizia que se você tem um extintor na sua casa, você pode falar assim: quando eu começar, se um dia pegar fogo, eu vou aprender a como usar o extintor na hora, né? Aí eu vou lá e apago o fogo. Mas no momento que começar o fogo, se você quiser aprender a usar o extintor, imagine, você vai ter que, quando começa realmente o incêndio, não tem tempo de fazer nada, né?
né? E você vai querer aprender como usar o extintor. Então, por isso que existe o cursinho, né, que eles fazem para você aprender a usar o extintor, usar o hidrante. Aqui nós fazemos isso, né? Aprender a usar o alarme, a evacuar as pessoas. Porque no momento de urgência, não é um momento que você vai ficar racionalizando, que você vai ficar pensando. É um momento urgente, você tem que resolver o problema prático, né? Você tem que achar uma solução prática. Então, é um momento de emergência. Então, nós temos que nos preparar para esses momentos de emergência. Nós temos que estar sempre preparados, né? Uma história de Swami Brahmananda, que isso está no livro Eterno Companheiro. Que uma vez Swami Brahmananda, para quem não conhece Swami Brahmananda, ele foi um discípulo de Ramakrishna, ele foi um grande santo, e foi o primeiro presidente da ordem Ramakrishna. Swami Brahmananda uma vez estava no jardim de Belurmati, e um monge, um brahmachari, um noviço, estava andando no jardim, né? Simplesmente andando, e quando Brahmananda viu ele de manhã, ele chamou, né, aquele noviço e falou: eu estou com uma vontade hoje de visitar o seu quarto, podemos ir no seu quarto? Ele falou isso do nada, né? E o noviço ele ficou assim, em vez de ficar feliz, né, do Swami visitá-lo no quarto, ele ficou assim abalado e começou a ficar com vergonha. Ele falou: não, Maharaj, é melhor o senhor não ir lá, porque aí o Swami perguntou: por quê? Por que eu não posso ir lá? Ele falou: não, meu quarto está muito revirado, muito bagunçado, eu não arrumei meu quarto hoje, né? E eu não estou preparado para receber o senhor. Foi isso que o noviço falou. E a resposta do Brahmananda foi uma coisa meio mística, você teve uma dupla interpretação. Ele falou: meu filho, você deve sempre estar preparado para me receber. Essa foi a resposta do Brahmananda. E esse monge ele encarou isso como o melhor ensinamento da vida espiritual dele, porque ele encarou que nós devemos sempre estar preparados para receber Deus, que Deus pode vir a qualquer momento. Nós podemos ter a visão de Deus a qualquer instante, qualquer pessoa. Então nós temos que estar sempre preparados para essa vinda, para essa visita, né? Que pode vir a qualquer momento. E estar preparado significa você fazer a japa, fazer meditação, fazer suas práticas regulares, oração, né? Isso é estar preparado. A pessoa que tem essa atitude, né? Qual é a pessoa que pode ter essa atitude de estar sempre preparado para receber o divino? É a pessoa que já desenvolveu, depois de alguma reflexão, né, de alguma convicção interna, que a realização de Deus é a meta suprema da vida humana. A pessoa que depois de analisar diversas coisas chegou a essa conclusão é a pessoa que realmente está preparada para receber o divino todo o tempo. Ela se prepara, na verdade, ela fica todo o tempo preparada para essa visita, né? Então nós temos que ter essa convicção. Essa convicção ajuda a enfrentar as batalhas da vida, né? A convicção de que realizar Deus é a meta suprema da vida humana. Sri Ramakrishna falou isso diversas vezes no Evangelho de Ramakrishna. Ele falava que a meta da vida humana é realizar Deus. Você pode estar consciente disso agora ou não, mas essa é a verdade. Um momento ou outro, nessa vida ou na próxima vida, você vai chegar a essa conclusão. Talvez através de diversos golpes, através de diversas desilusões na vida, um momento vai chegar que você vai ter esse vislumbre, né, que realmente a realização de Deus é a meta suprema da vida humana. Somente isso pode me dar paz, pode me dar felicidade. As outras coisas vão me dar apenas felicidade temporária, paz temporária. Mas a realização de Deus é a única coisa que pode me dar uma paz permanente, uma felicidade permanente. Então essa convicção ajuda a enfrentar as batalhas internas. Como eu já falei anteriormente, de que maneira vêm essas lutas internas? Eu já falei muito sobre como evitar, como se preparar, mas de que maneira vêm essas lutas internas? Como eu já falei no início, nós temos essas duas forças em nós, né? As forças da escuridão e as forças da luz, em constante luta uma com a outra, né? Então, não existe como a gente fugir da questão das tentações. Porque a vida de um aspirante espiritual está repleta de tentações. E as lutas ocorrem geralmente por isso, por esse conflito que há na alma quando surge uma tentação. Uma tentação pode vir de diversas maneiras. Uma tentação do sentido, relacionada à ambição, relacionada à luxúria. Diversos tipos de tentações surgem, às vezes
em pequena escala, às vezes em grande escala. Mas as lutas internas vêm justamente através de forma de tentações. Eles dizem que quanto mais Deus quer dar uma graça especial para uma pessoa, mais violenta é a tentação que uma pessoa sofre. Nós temos histórias na vida de São Francisco de Assis, por exemplo, das grandes tentações que ele sofreu, né? Que em determinado momento, aqueles que leram a biografia, ele começou a passar por uma tentação, que ele sentiu aquilo surgindo nele, e o que ele fez? Ele pulou num espinheiro, numa roseira, né? Para querer sair daquela tentação. E ele ficou todo machucado, claro, né? com os espinhos, mas ele falou que essa foi a única solução que ele encontrou naquele momento para sair daquela tentação terrível que ele estava sofrendo. Então os grandes santos, eles passam por esses períodos que nós nem podemos imaginar o que seja, né? São lutas violentas, internas. Nós passamos por coisas pequenas comparado com o que eles passam. Na história de uma Santa Catarina de Siena, né? Também tem um período de uma luta ferrenha, né, que ela teve com essas lutas internas, né? E na vida do próprio Buda, né? O Buda, antes de atingir o estado de Nirvana, que ele se sentou na árvore de Bodhi, né, para meditar, ele também passou por tentações terríveis, né, que naquela época ele chamou de Mara, né, as tentações de Mara, ou seja, essas forças negativas que vêm tentar o aspirante espiritual, que está tentando seguir o caminho espiritual. Então todos nós temos que passar por isso, e os santos, eles passam num grau muito maior do que nós passamos, né? Mas nós temos que saber que nós temos que passar por isso. A outra coisa que surge na forma de luta interna não são as tentações, mas a secura espiritual, né? A secura espiritual também é uma luta interna, porque ela pode durar vários anos. Imagine uma pessoa vivendo num lugar com uma secura espiritual por diversos anos. Imagine o que seja isso, né? É um sofrimento grande. Na vida da Santa Teresa de Ávila, ela falou que ela passou por um período assim que durou 12 anos. Vocês podem imaginar uma pessoa passar por um período assim que dura 12 anos? É uma secura extrema, ou seja, a pessoa se sente como se estivesse andando num deserto, né? E sem nenhum tipo de consolo espiritual. Mas, mesmo assim, a pessoa ela continua no caminho, ela segue as práticas, e isso cada vez mais vai trazendo força espiritual. A pessoa vai ficando cada vez mais forte. No livro Imitação de Cristo, que é um livro famoso, acho que é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, né? Eles dizem assim, Imitação de Cristo, tem uma passagem lá que Cristo fala que não pense que o mérito espiritual vem no consolo espiritual que você recebe ou na doçura espiritual que você recebe, mas o mérito espiritual está em você manter a paz mesmo no momento em que você está passando por uma grande provação. Daí que vem o mérito espiritual, né? O momento de provação é que vai mostrar o mérito espiritual. Então a secura espiritual é um tipo de luta espiritual que nós passamos, né? Às vezes períodos curtos, às vezes períodos longos. E nós não podemos pensar que a secura espiritual pode ser resolvida através do desfrute dos prazeres sensoriais. Muitas pessoas se enganam com isso, achando que a minha vida espiritual está muito árida, então eu vou desfrutar um pouco do mundo. Isso eu estou falando para os aspirantes espirituais sinceros, aqueles que realmente estão querendo levar uma vida espiritual sincera. Eles não podem ter esse tipo de abordagem, né? Claro que todos nós estamos no mundo e as pessoas têm que desfrutar do mundo, não tem como fugir disso, né? Principalmente aquele que leva uma vida em família. Mas nós não podemos nos enganar achando que para fugir da luta espiritual é através do desfrute do mundo. Não é assim, né? Na verdade não é assim. Nós temos que encarar a batalha interna e seguir seriamente a batalha interna, sem tentar fugir dela por outros meios, né? É como ingerir um remédio amargo mesmo. Além disso, uma coisa que aumenta muito a nossa resistência, a nossa tensão interna, além da nossa própria luta espiritual normal, são as coisas do passado, né? Os males que a gente fez no passado, o que a gente podia chamar dos pecados, né? A Vedanta não gosta muito de falar em questão de pecado,
Então, os erros do passado. Quando você começa a levar uma vida espiritual, esses erros do passado começam a perseguir você, como se fossem fantasmas, começam a ficar atrás de você. Você fez isso, e isso pode trazer muita fraqueza na mente do aspirante espiritual. Essa coisa de ficar pensando no passado, eu fiz isso, não devia ter feito isso, esse sentimento de culpa. Sri Ramakrishna dizia que você nunca pode pensar assim. Ele falava que se você viveu 1000 anos na escuridão, você pode acabar com a escuridão apenas riscando um fósforo. Imagine um quarto escuro, um quarto que ficou escuro por 1000 anos. Se você entrar nesse quarto, basta você riscar um fósforo que você acabou com a escuridão dele. Da mesma maneira, você pode ter estado cometendo pecados por muitas vidas, mas pela graça divina, em apenas uma única vida, pela sua devoção, você pode vencer tudo isso. Você pode transcender todos esses erros que você cometeu. Então, a questão de pensar nas más ações do passado, isso aumenta muito a luta interna. Nós não podemos aumentar a nossa luta interna dessa maneira. Então, esqueça do passado. O que está feito, está feito. Esqueça do passado. Isso é um conselho para quem quer diminuir a luta interna. Eles falam que uma lei espiritual é que não há pecado imperdoável, exceto aqueles que são não arrependidos. Ou seja, se você não se arrepende, você também não é perdoado. No momento que você se arrepende, você é perdoado. É como se viesse uma luz que naquele momento perdoa você. É por isso que eles falam da importância do mestre espiritual, ou quando você tem, como na igreja fala, a questão da confissão. Aqui na verdade não existe a questão da confissão, mas isso é uma coisa boa, porque isso faz você se livrar daquilo que você tem dentro de você. Então, na Índia, a questão dos mestres espirituais, eles falam que quando você tem uma coisa que você fez de errado, que está perturbando muito você vai para o seu mestre e diz abertamente aquilo que você fez ou aquilo que você está sentindo, sem esconder nada. Isso em si já vai livrar você. Enquanto você não se arrepende daquilo que você fez, você também não é perdoado por você mesmo. Na verdade, você que vai se perdoar. Então é necessário você se arrepender daquilo que você fez e ter a convicção de não fazer de novo. É fácil você se arrepender, mas no momento seguinte você faz a mesma coisa, então não adianta. Eu me arrependo do que eu fiz, mas amanhã você está cometendo a mesma coisa. Então você se arrepender e formar a resolução de não fazer novamente. Não vou fazer mais, porque eu sei que isso é ruim. E no momento que você tem essa resolução, você já está perdoado. Você não tem mais nenhum problema interno. O seu subconsciente começa a limpar. Uma coisa que os mestres falam, Swami Brahmananda também fala muito, é que nós temos que aprender a lidar com o nosso subconsciente. Nós temos que ser amigos do subconsciente. O Jung falava que se você não é amigo do seu subconsciente, ele passa a falar através de você. Ou seja, ele passa a ser o seu inimigo. Então você tem que ser amigo do seu subconsciente. E como ser amigo? Existem diversas maneiras de lidar com o subconsciente. Aqueles que estudam psicologia sabem disso, como lidar com o subconsciente. Mas no âmbito espiritual, lidar com o subconsciente de maneira simples significa você sempre se lembrar de Deus. Você sempre trazer na sua mente a presença de Deus. Isso em si vai limpando o seu subconsciente. E a outra coisa é repetir o nome de Deus, repetir o mantra. Repetir o mantra que você recebeu do Guru. Isso também vai limpando o seu subconsciente. A outra coisa que perturba a nossa vida espiritual, além dos nossos pecados do passado, e a nossa luta interna que está sempre ocorrendo, são as questões do contágio que a gente recebe do mundo externo. Nós somos constantemente contagiados por aquilo que vem de fora, através de diversas coisas, principalmente no mundo moderno, que esse contágio vem através de diversas maneiras, diversas fontes. E esse contágio vem através de impurezas de outras mentes. Então, outras mentes que são impuras
você acaba sendo contagiado por essas mentes impuras, né, do mundo. Então, o conselho que os místicos passam, isso é um conselho que o místico fala, né? Como você lidar para não ser contagiado pelo mundo. Ele dá esse conselho em 3 partes. Vou explicar rapidamente. Como você evitar o contágio do mundo. A primeira coisa que eles falam é manter companhia santa. Evite más companhias. Esse é o primeiro conselho que ele dá. A segunda coisa, nunca acuse ninguém de nada. O segundo conselho. O terceiro é, tome cuidado de não julgar os outros e nunca humilhe ninguém. Então, são esses 3 conselhos que esse místico passa para que a gente não receba o contágio do mundo externo, né? Pode parecer uma coisa que a gente não entenda a princípio, por que ele deu esse tipo de conselho. Mas existe muita psicologia envolvida aí, né? Se você for analisar cada um desses 3 conselhos que ele deu, para a gente não ser contaminado. A primeira coisa é que manter a companhia santa. É que tanto o bem quanto o mal, eles são contagiosos. Nós nos contagiamos tanto com o bem quanto com o mal. Se nós mergulhamos a nossa mente em coisas boas, nós ficaremos contagiados por isso. E o contrário é verdadeiro. É como uma roupa que acabou de sair da lavanderia. Se você mergulha ela em tinta azul, ela fica azul. Se mergulha em tinta vermelha, ela vai ficar vermelha. A nossa mente é exatamente da mesma maneira. Então, se você mergulha a sua mente sempre em coisas ruins, a sua mente vai adquirindo essa cor também, né? Sri Ramakrishna lhe dava um exemplo simples, né? Que se você... ele falou isso para um devoto. Ele falou de forma bem rude, porque esse devoto também falou de forma rude, né? Então ele falou de forma rude para tentar ensinar esse devoto. Ele falou que a sua mente está sempre no mundo, né? Você é como uma pessoa que está sempre comendo cebola e que por isso ela fica arrotando sempre cebola, né? Ele falou exatamente isso. Que a pessoa que está sempre envolvida nas coisas do mundo, toda a expressão dela, toda a fala, toda a maneira de agir, a maneira de andar, tudo vai estar permeado pelo mundo, né? Pela maneira como o mundo é, né? Ela vai estar contagiada pelo mundo. Então a questão das boas companhias, manter boas companhias, é que mesmo uma pessoa que que tenha más tendências, quando ela mantém boas companhias, ela passa a ser reformada internamente. Então, o fato de você ter companhia das pessoas boas já vai reformando você internamente. E muito mais se você conseguir, por uma grande sorte, ter a companhia de um santo. Se você conseguir a companhia de um santo, a reforma da sua mente vai acontecer, às vezes, de forma instantânea ou de forma muito rápida. Porque ele tem esse poder de mudar a sua mente. Então, essa primeira coisa, manter companhia santa e evitar más companhias, é absolutamente essencial para aquele que quer levar uma vida espiritual. Evitar más companhias não significa apenas companhia física, né? Companhia de diversas coisas, né, que vem do mundo. E você manter companhias sagradas também fortifica as suas boas tendências, né? Você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é nunca acuse ninguém de nada, né? Por que ele fala isso? Quando a gente acusa alguém, né, quando a gente vê faltas em alguém ou vê o mal em alguém, a gente abre uma espécie de portal. Por quê? Porque nós estamos acusando o quê? Nós estamos vendo o mal, vendo faltas do quê? Das fraquezas humanas. Nós estamos falando que aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa faz isso, faz aquilo. E são geralmente ou quase sempre relacionados às fraquezas humanas, né? E quanto mais você fixa sua mente nas fraquezas humanas, mais você passa a ser contaminado por elas. Isso pode ser uma coisa que a princípio é imperceptível, né? Uma coisa que você não percebe, mas você acumulando essa prática, quando você perceber, você já está contaminado pela mesma coisa que você está acusando, né? Então você acusa a pessoa de ser isso, de ser aquilo, você faz isso de forma tão repetida que com o tempo você acaba ficando igual, né? Você se torna aquilo que você está acusando. Isso realmente ocorre pelo fato de você ter aberto esse portal, né?
Então, o mais sábio mesmo é você não se preocupar muito com a vida alheia, né? Você fazer as suas práticas sem acusar ninguém, é isso que os sábios aconselham, né? A terceira coisa é tomar cuidado de não julgar os outros, né? Pelo mesmo motivo, você julgar os outros, você está vendo faltas nos outros. A Santa Mãe falou muito isso. Não, se você quer paz mental, não veja faltas nos outros. É um ensinamento simples, né? Mas realmente, se você vê faltas nos outros, você não tem paz mental. Você não consegue paz mental. Existe um ensinamento de que tudo aquilo que a gente medita, a gente absorve, né? Então, se a gente medita sempre sobre o mal dos outros, a gente acaba absorvendo o mal dos outros, né? Uma vez um discípulo de Ramakrishna, Latu Maharaj, foi reclamar para Ramakrishna que um outro tal discípulo estava fazendo uma coisa errada. Ele estava acordando muito tarde, ou estava fazendo uma coisa errada. E Ramakrishna falou: por que você se preocupa com a vida alheia? Ou seja, faça a sua prática. Faça aquilo que eu mandei você fazer. Você não tem que ficar olhando o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. Isso não é do seu... Você não tem nada a ver com isso, isso que ele quis dizer, né? Ele falou também de forma rude. Mas esse discípulo aprendeu instantaneamente. Ele nunca mais olhou para que uma outra pessoa, um outro discípulo estava fazendo ou não. Ele não se preocupou mais com isso. Eu separei aqui para finalizar, uma citação de Buda, justamente sobre essa questão de ver faltas nos outros. As faltas dos outros são facilmente percebidas, mas as faltas de nós mesmos são difíceis de perceber. Um homem enfatiza as faltas do seu próximo, mas suas próprias faltas ele esconde. Assim como um trapaceador esconde um dado falso dos outros jogadores. Se um homem olha para as faltas dos outros e está sempre inclinado a tomar ofensa com as faltas alheias, suas próprias paixões irão crescer gradualmente e ele estará longe da destruição das paixões. O sábio deve se preocupar não com as perversidades dos outros, não sobre os pecados dos outros, de comissão ou omissão, ou qualquer que seja, mas deve estar preocupado apenas com os seus próprios erros. Namastê, boa noite. Obrigado, Swamiji.